Hoje eu queria falar um pouco aqui sobre objetividade e subjetividade. Eu acho muito interessante esse tópico que confronta, essas duas maneiras de perceber o mundo, que levam a maneiras de agir diferentes, porque a humanidade sempre sempre confrontou esses dois métodos, o método objetivo e o subjetivo. E essas duas coisas, esses dois métodos que estão vinculados a níveis de percepção da realidade, eles estão relacionados entre si, ambos são importantes, mas a humanidade, ou a pessoa, sempre focou num deles, elegendo como mais importante e relegou o outro como secundário. E hoje em dia, desde a Revolução Científica, a humanidade vem colocou no pedestal o método objetivo, a objetividade, e deixou em segundo plano a subjetividade e o seu método correspondente. Bom, mas antes disso, de mais nada, eu acho bom a gente explicar um pouco melhor o que é uma coisa e outra. Então, quando a gente fala que algo é objetivo, isso significa que todas as outras pessoas veem essa coisa da mesma maneira. Então existe um modo claro de classificar algo que é aceito universalmente pelas pessoas. A gente pode dizer que essa aceitação é função da percepção que as pessoas têm dessa coisa. É preciso que todo mundo veja da mesma forma alguma coisa para que haja um acordo no plano coletivo a respeito disso. Então a gente percebe que algo é objetivo quando a maneira da gente perceber a coisa, o método de resolução de um problema é objetivo. Só existe um caminho possível ou alguns caminhos, mais que um, mas todos eles bem definidos e bem travados. Isso aí é algo que diz respeito aos nossos sentidos também, Tendo o ser humano os 5 sentidos funcionando adequadamente, a gente pode dizer que o método objetivo ele se baseia na percepção exterior do mundo. Então, ele é baseado em coisas do mundo externo ao ser humano. Então, coisas que são quantificáveis, mensuráveis, ponderáveis. E vai ter o mesmo valor, para qualquer pessoa no mundo ou no universo. Então, não é à toa que a ciência ela se apoia fortemente na objetividade. E também toda a racionalização da produção, o controle econômico, controle dos desenvolvimentos da economia, da política, todos os sistemas que a gente vê hoje em dia, eles são muito ancorados no método objetivo. Inclusive, no setor público até isso é muito mais forte, Provas de concursos, elas precisam ser o mais objetivas possíveis para não abrir margem para haver problemas de interpretação que pode gerar recursos e processos. Então, a partir disso, a gente também pode ver que a objetividade ela é mais segura, Ela é um método, um modo de se fazer as coisas mais seguro do que o subjetivo. E o subjetivo, já falando dele, é algo que é
voltado para o interior do indivíduo. Então, o método subjetivo é algo que se apoia em algo particular a uma pessoa. Então, você pode, por exemplo, receber um estímulo externo, mas a sua reação a ele, o modo como você vai agir após tê-lo recebido, vai ser diferente do de outra pessoa, que vai ser diferente de outra, e aí daí por diante. Então, a maneira da gente perceber as coisas é diferente. Cada pessoa vai perceber algo de uma maneira, Ela vai associar com uma narrativa, uma memória vai ser acionada, uma ideia vai surgir, e isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, tudo o que é subjetivo diz respeito ao nosso universo interno. Esse universo, ele não é capturável pelos instrumentos de medição. A gente pode até relacionar algumas reações que se materializam no plano físico, no mundo concreto, na verbalização, nos movimentos, nos gestos, com esse universo interno. Mas ainda assim a gente não vai estar pegando a coisa como ela é de fato. Então a subjetividade a gente pode associar mais a algo abstrato. Abstrato do ponto de vista sensório, da coletividade, do consenso da maioria ou de todas as pessoas. Não é algo que existe unanimidade, Cada um vai ter uma visão da coisa. Então, a partir dessas definições, o ser humano, desde o século XV em particular, relegou como algo secundário ou até não importante qualquer coisa que fosse subjetiva e colocou no pedestal tudo o que é objetivo. A ciência progrediu baseado nessa visão de mundo. E a sociedade acabou incorporando isso. Toda essa visão de mundo acabou invadindo todos os outros ramos, que não apenas das ciências, as ciências duras, por assim dizer, mas também entrou no campo da vida, ciências biológicas, ciências humanas, tanto no seu aspecto do indivíduo quanto coletivo, economia, política. E a própria sociedade é muito ancorada, o seu modo de atuação, o modo como as pessoas se comportam é muito ancorada na objetividade. E a objetividade diz respeito à massificação, isonomia, todo mundo deve ser tratado da mesma maneira e tudo mais. Até um ponto, isso é muito bom para o progresso humano. Isso acaba trazendo vantagens, um certo grau de justiça e um estímulo para as pessoas progredirem. A partir de certo ponto, no entanto, isso começa a ser contraprodutivo do ponto de vista mais amplo, para o desenvolvimento do ser. Porque a gente começa a se dar conta de que, para conseguirmos nos desenvolver como seres humanos, como espíritos encarnados em corpos humanos, nós precisamos ter liberdade para adentrar na nossa essência e afirmar essa essência para o mundo, falando que é um aspecto importante da realidade, mesmo que a imensa maioria não consiga perceber isso da mesma forma. Então, daí a necessidade do tempo, do diálogo e especialmente da vivência com os outros. E do choque de ideias, da elaboração contínua de conceitos, da desconstrução
de coisas que a gente achava que era absoluto e da reconstrução dessa coisa de uma nova maneira. Se você for parar para ver, a história da ciência é uma contínua desconstrução e reconstrução de coisas. Teorias que superam outras teorias. Não é que a teoria passada seja uma teoria que estava errada e a nova está certa, mas, na verdade, a teoria antiga captava um aspecto da realidade condizente com o grau de consciência da época, que depois foi superada por outra, que explica essa realidade de um modo mais profundo. Então ela é mais completa, mas ela não é absoluta, né? E assim a gente vai vendo uma progressão. Então, se as pessoas começarem a perceber o desenvolvimento dessas visões de mundo, né? Ideias, teorias, narrativas, não como blocos separados, né, que um vai se sobrepondo ao outro, mas são revelações de uma linha que se desenvolve continuamente. A visão das pessoas do que significa filosofia, do que é a ciência, do que significam as religiões, muda completamente. Porque daí a gente não está mais discretizando coisas que pipocam e combatendo uma com a outra, né, num dualismo incessante, mas a gente está percebendo que existe uma única essência que se revela de forma cada vez mais evidente, à medida que a evolução do ser vai ocorrendo na esteira do tempo. Então, a gente pode perceber a objetividade como um momento quando se explicita na superfície alguma realidade mais profunda que é capturável por todas as pessoas da nossa espécie. E a subjetividade, a gente pode ver o terreno onde as pessoas se interiorizam para descobrir um aspecto mais profundo de uma realidade que é objetiva em sua profundidade, só que na superfície, né, no mundo sensório, no mundo da relatividade, né, da consciência de superfície, nesse mundo essa realidade objetiva é uma subjetividade. Então o trabalho, né, do progresso consiste sempre no ser adentrar em sua subjetividade e captar um aspecto de uma objetividade mais profunda, tentando sistematizar essa objetividade, né, para o mundo exterior. Mas aí que está a coisa. Para os outros perceberem a sua realidade profunda como algo real e universal, ou seja, objetiva, as pessoas precisam perceber isso da mesma forma que você. E para as pessoas perceberem uma realidade profunda, terem isso como evidente, é preciso não que apenas que elas compreendam essa realidade, mas elas também precisam vivenciá-la, viver essa realidade, para que isso seja uma conquista definitiva. E que as suas cordas interiores se sensibilizem a tal ponto que elas sejam capazes de ver como objetivo algo que anteriormente viam como uma particularidade, o capricho de um ser à parte. Às vezes louco, classificado como louco, anormal, ou coisa do tipo. Então, a gente pode perceber que foi um grande erro a humanidade ter colocado na lixeira a subjetividade e não querer tratar dela. Na verdade, a subjetividade é extremamente importante para o avanço da humanidade, inclusive para tornar
a nossa objetividade cada vez mais ampla, cada vez mais profunda. Então eu costumo dizer que a subjetividade é uma ponte entre uma objetividade inferior ou superficial e uma objetividade superior ou profunda. E você tem vários níveis, Você passa de uma objetividade para outra, e para outra, e para outra, e entre essas objetividades você tem um túnel, de subjetividades distintas que acabam levando nesse novo plano, essa nova realidade mais profunda. Só que para a gente conseguir adentrar numa realidade mais profunda, é necessário que antes nós entremos por esse túnel subjetivo. E a entrada desse túnel é interior, é interiorizando, é entrando em contato com você mesmo. Nós precisamos não ler nos livros que tem por aí, mas ler no livro da vida. E lendo nesse livro, a gente consegue encontrar um aspecto mais profundo que, se a gente for levar até as últimas consequências, a gente vai encontrar uma outra realidade objetiva muito mais vasta do que a atual. E para isso se tornar de fato algo objetivo, é preciso que todas as outras pessoas também caminhem por seus túneis particulares, que vão acabar convergindo para esse novo plano objetivo. Então é como se a gente tivesse multifurcações no mundo objetivo 1, que acaba levando uma divergência inicial, mas depois, se a gente for levar cada um até o fim, a gente vai chegar num mesmo ponto comum, Só que daí estaremos em outro plano. Daí todo mundo vai aceitar como evidente, como natural, como óbvio, uma realidade que antes era apenas um capricho de alguns poucos. Esses poucos são os gênios, os místicos, os santos, os heróis, que vêm à frente do tempo. E eles atuam com a sua subjetividade, conectado já com um plano superior, no plano em que eles estão vivendo. Então, isso ajuda as pessoas a elevar um pouco o plano de vida. Um plano objetivo presente se aproxima um pouco mais do outro plano objetivo, mais vasto do que o atual. Então, na verdade, esse embate que tem se a realidade é objetiva ou é subjetiva, na verdade, leva a muitos erros. A gente pode dizer que, em última instância, tudo é objetivo, Se a gente considerar Deus. Para Deus, tudo é certo. Mas, ao mesmo tempo, para nós aqui que estamos em evolução, isso depende do grau de consciência da pessoa. E para a gente conseguir progredir, é necessário que a gente tenha a liberdade de exercer essa individualidade, que, diga-se de passagem, não é um individualismo. Individualismo é algo do ego, do cabeção, do intelecto, algo ligado à matéria. A individualidade é algo associado à nossa essência, ao espírito, orientado para o alto, que busca uma realidade mais profunda. Superação da realidade atual, não negação dela. Então, de passagem, isso é o que é o monismo. Então, a gente precisa ter uma visão mais avançada sobre essas questões para a gente conseguir avançar na nossa evolução. Isso é vital para que o planeta hoje em dia, a humanidade, consiga dar o salto rumo à nova civilização que a aguarda. Quem não fizer isso vai ficar de DP,
em outras regiões, muito piores do que aqui. Então, isso é uma questão de ou aprender, né, ou compreender isso e começar a vivenciar, ou compreender e começar a vivenciar. Não há muita escolha, né? A não ser que a pessoa queira passar muito mal por muitos milênios, né? Então, isso aqui, existe um livro do Baldi, terceiro livro dele, chamado Ascese Mística, quarto, aliás, escrito depois das Núrias, onde ele fala extensivamente a respeito de objetivismo e subjetivismo. Ele fala, né, ele tem várias explicações magistrais do porquê a ciência objetiva não ter nenhuma razão, né, nenhum argumento realmente sólido para combater o método subjetivo dele. Quer dizer, se a gente for ver muitas das leis que a ciência construiu, foi baseado em algo que ela não consegue provar. Então, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, ela é algo que não é demonstrável, não é passível de demonstração, não é objetiva. Ela basicamente foi estabelecida porque a gente nunca viu de modo contrário, nunca viu algo que contradiga ela ocorrer. Da mesma maneira, também a gente faz várias construções na matemática, né? A gente começa a construir coisas baseado em axiomas. Axiomas são coisas que a gente tem por verdade, mas a gente não consegue provar. Se a gente for ver, toda a ciência se apoia em axiomas, em última instância. Quer dizer, se a gente for perguntando do porquê daquilo, vai chegar uma parte que o sujeito vai falar, olha, a gente começou desse ponto, eu não consigo demonstrar porquê. Porque 1 é igual a 1, 0 é igual a 0, porque certas coisas que são tidas como aceitas, porque elas são assim. Então, a própria ciência, ela parte de algum ponto do qual ela não consegue provar e começa a fazer suas construções, né, teóricas a partir desse ponto. Bom, então, se a gente for ver as próprias bases das ciências, elas são intuitivas. Elas são baseadas numa subjetividade. Porque a pessoa fala, né, isso é igual a isso e eu não demonstro, mas isso é evidente. E a partir daí eu vou começar a construir todo o meu corpo teórico, né? Minhas teorias e tudo mais, até chegar no ponto que a gente chegou no mundo. Então, a ciência, ela se apoia, então, em alguma coisa que não é demonstrável, em várias coisas, né? Então, é muito difícil se a gente for ver na essência, diferenciar a ciência de religião, né? Falar que filosofia, ciência, religião não se conversam, são essencialmente diferentes, são ontologicamente distintos. Não. A gente pode dizer, né, que em termos de tipo de trabalho, manifestação, estudo fenomênico, ciência, filosofia e religião são diferentes, né? Elas são diferentes na forma, mas não em sua essência. O que varia apenas é o grau, né? A partir de que ponto você decide começar e qual é o seu objeto principal. Mas fora isso, a gente percebe uma grande semelhança, né? Existe uma unidade fundamental entre todos os saberes. E a mesma coisa, então, a gente pode dizer a respeito de objetivo e subjetivo. Elas são duas formas que devem trabalhar em conjunto para a gente evoluir e atingir uma visão cada vez mais profunda da realidade. Então,
a gente conclui com tudo isso que hoje em dia se faz necessário resgatar a importância da subjetividade, porque ela ficou jogada para o lado e foi menosprezada, para que ela consiga ajudar a ciência, a própria ciência, a evoluir. E isso implica em liberdade, dar liberdade para as pessoas lançarem, especularem, vivenciarem coisas novas. Mas para que isso seja construtivo, é preciso que o ser humano adquira uma consciência maior. Porque liberdade sem responsabilidade gera catástrofe, caos. Então o ser vai precisar evoluir se ele quiser avançar. Não tem outra saída, não há outra possibilidade. É um imperativo que o ser evolua. No estágio atual, século XXI, década de 20, nós precisamos evoluir, um mínimo que seja, mas a gente precisa evoluir esse mínimo na vertical. Porque se a gente continuar escorregando para os lados e achando que está indo tudo bem, uma hora esse piso vai começar a se esfacelar. Se a gente não tiver atingido um piso um pouco mais acima, a gente corre o risco de cair junto com esse piso, E até a gente regressar ao estágio que está, demora muito. Então é preciso que cada um de nós nos interiorizemos, mergulhemos em nosso interior, em meio à vida externa, claro, continuando fazendo as coisas do mundo, para que a gente consiga atingir de forma consciente esse novo plano de realidade. Um plano mais elevado, uma realidade mais profunda. Se nós não fizermos isso, a gente está incorrendo em erro, É o que as religiões do Ocidente chamam de pecado. Pecado é você não realizar o seu potencial num dado tempo, O tempo para realizar esse potencial que a gente tem, só um pouquinho dele, está acabando. Então nós precisamos realizar esse potencial. E para fazer isso, não interessa a nossa posição, a nossa vida. Basta que a gente desperte e comece a adentrar nessa realidade de forma destemida e inteligente, com intenção pura. Então, coragem, inteligência e bondade. Então, isso é o que eu tinha para falar hoje a respeito de objetividade e subjetividade. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que são esses conceitos tão pouco trabalhados, tão poucos trazidos ao conhecimento popular. Então a gente se vê na próxima. Saudações fraternas.